Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus. No livro de Marcos, no capítulo 16, essa ordem para a evangelização que o Senhor Jesus deu à igreja, aos discípulos, a nós hoje, porque ela continua valendo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Onde Jesus nos diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Até aqui. Senhor nosso Deus, esta palavra, ela é atual. Ela não é uma palavra perdida no passado. E nós acreditamos, Pai, que ainda hoje a Tua boa mão está sobre as nossas vidas para fazer cumprir cada detalhe da Tua palavra. E eu creio, Senhor, que nessa noite nós abrimos aqui uma oportunidade, uma porta se abre neste lugar, para que vidas sejam curadas, tocadas especificamente, Pai, com relação à necessidade da saúde do seu corpo físico. Por isso, Pai, nós oramos e pedimos que cada palavra ministrada hoje aqui, Senhor, cada oração que for feita, ó Deus, pelos diáconos, pelas diaconisas, pelas esposas dos diáconos, Pai, seja não apenas uma mera palavra, mas uma ordem de cura vinda da parte do Senhor Jesus, para abençoar a todos aqueles que nessa noite clamam a Deus pela cura de uma enfermidade. E nós acreditamos nessa palavra, e todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar, querido. A cura da enfermidade do povo de Deus é um sinal claro de que a igreja está pregando e vivendo essa palavra que prega. Não podemos viver o evangelho desassociado do que está dito aqui, porque quando fala sobre crer e ser batizado, logo a seguir Jesus disse que haveriam sinais de que isso estaria acontecendo, e o Senhor Jesus inclui nestes sinais a oração pelos enfermos para que eles sejam curados. Irmãos, eu nunca vou abrir mão dessa prerrogativa. Por mais que alguém diga, mas será que nós podemos hoje fazer isso? A palavra de Deus diz que isso seria para sinal. Nós estamos esse ano clamando a Deus para que haja um grande mover de Deus no nosso meio. E nós temos uma das vertentes desse mover, é justamente a oração que cura e que resgata a saúde na vida de alguém que está enfermo. Ou seja, a palavra de Deus é clara com relação a isso. Durante todo o ministério de Jesus e depois do ministério de Jesus, quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho, já não estando mais Jesus entre eles, a cura sempre esteve presente. Por isso a igreja hoje não pode deletar da sua vida cotidiana a função e a prerrogativa de orarmos pelos enfermos para que eles sejam curados. A fé, queridos, por exemplo, a cura de enfermos, ela é uma promessa. Além de ser um sinal, ela é uma promessa. E se Jesus disse que Ele curaria, quando fizéssemos a oração, e o Senhor curaria os enfermos, ainda até perdoaria os pecados, como você vê na carta em Tiago, que a oração da fé salvará o enfermo, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por que Tiago falou isso? Porque tem muita gente que acha que diz, não, Deus não vai me curar, porque eu sou um pecador.
O Senhor Jesus não vai me dar essa bênção, porque Ele sabe que eu tenho falhas na minha vida, no meu caráter, na minha forma de ser. Então Tiago já se adiantou e disse que a oração da fé seria para a cura do enfermo, inclusive para perdoar os seus pecados. Uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender, que tudo aquilo que Deus faz na nossa vida não é uma relação de troca, de custo-benefício, não é uma relação de merecimento, né? Porque se Deus nos desse aquilo que a gente merece, certamente não seria a cura das nossas enfermidades, mas porque Ele nos ama e porque Ele nos visita com a sua graça. É justamente por isso que nós estaremos orando nessa noite e declarando no nome de Jesus que essas vidas sejam curadas, para que os sinais aconteçam e para que os milagres de Deus sejam confirmados através das nossas vidas. E quando nós realizamos as obras de Deus pela fé, os sinais são uma consequência natural, né? Tem gente que às vezes faz propaganda no milagre, né? Depois de 22 anos, né, aqui na nossa igreja, esse ano Deus me incomodou para que nós gravássemos alguns testemunhos daquilo que Deus tem feito nesses 22 anos. Nós temos aqui milagres de curas, de livramento de morte, de pessoas que foram resgatadas de situações de pecado, de trevas mesmo, e que se não fossem resgatadas, possivelmente hoje já não estariam nem mais aqui, não estariam vivas. Mas porque a mão de Deus resgatou, então hoje eles estão vivendo vida e vida com abundância. Então nós vamos colocar isso em pequenos vídeos para que você tome conhecimento de que há um sinal do poder de Deus na vida de pessoas que estão louvando a Deus juntamente com você, que estão aí ao seu lado. E justamente esse ano, quando nós completamos 22 anos, né, nós vamos estar dando alguns testemunhos de pessoas que já aconteceram há mais de 20 anos atrás. Testemunho de pessoas que aconteceram e alguém disse, mas ninguém ficou sabendo. Irmãos, porque eu entendo que o milagre não é algo para fazer propaganda. Quantas vezes Jesus curou, né, um enfermo e ele dizia, não fale nada a ninguém. Quantas vezes Jesus curava alguém e disse, olha, não faça propaganda disso aí. Porque o Senhor Jesus não queria ficar conhecido como o milagreiro, o curador de pessoas. Não, Ele queria ficar conhecido como o Salvador, como Filho de Deus, que veio ao mundo para que nós fôssemos resgatados do nosso pecado e pudéssemos desfrutar de vida eterna e de vida, como Ele mesmo disse, e vida com abundância. Então, não é comum, você não vê no ministério de Jesus Ele fazendo propaganda do milagre, muito pelo contrário. Ele às vezes dizia para o curado, a pessoa transformada, que não falasse nada. Por quê? Porque Ele não queria ficar conhecido como milagreiro, mas como Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando nós oramos, queridos, por um enfermo, nós não estamos dando ordem a Jesus para curar o enfermo. Tem muita gente que confunde isso, né? Jesus tem que curar. Não, irmãos, não é necessário dar ordem a Jesus, até porque foi Ele que nos deu a ordem, tá? A ordem para a cura já nos foi dada pelo Senhor. Ele mandou que a igreja fosse, pregasse o evangelho e que impusesse as mãos sobre os enfermos, que libertasse os oprimidos, né? que tivesse um trabalho, né, dentro dessa área de transformação de vidas. Então isso já é uma ordem que o Senhor nos deu. Nós nessa noite não vamos estar dando ordem nenhuma a Jesus. Nós vamos estar dando ordem às enfermidades para que saiam, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que o Senhor nos outorga através da sua palavra, como igreja do Senhor Jesus. Então, uma coisa que vai acontecer é simples, em nome de Jesus, seja curado, né? Não tem misticismo nisso aí, não tem nenhum trabalho onde alguém vai se exibir e vai dizer, não, porque fulano, porque Beltrano. Não, irmãos, não. O que vai acontecer nessa noite é um simples cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas. Algumas curas, às vezes, elas são processadas logo após o momento da oração, né? Eu já vi várias vezes o Senhor curar pessoas imediatamente, ao ponto da pessoa dizer assim, eu estava com dor, não estou mais sentindo os sintomas que eu estava sentindo antes. E há outras curas que se processam
com o tempo, até porque tem algumas curas que você só vai saber quando você for fazer um exame e tiver um diagnóstico, né? Há coisas que demandam de uma comprovação, porque são coisas que às vezes você não está sentindo dor por causa daquilo, né? Quantas vezes o Senhor Jesus, ele curava alguém imediatamente, e quantas vezes essas curas se processavam com o tempo. Por exemplo, quando ele fez lodo e colocou nos olhos daquele cego, né, ele simplesmente mandou que ele fosse se lavar no tanque. Ele não saiu dali curado, ele não saiu dali enxergando, mas quando ele foi lá e se lavou, aí os seus olhos começaram a voltar, né? Começaram a funcionar novamente. Então, há curas instantâneas, há curas que acontecem num período curto, logo a seguir, e curas que às vezes se processam ao longo de semanas ou de meses. Isso aí, queridos, é Deus quem determina, não somos nós. A parte da igreja é ser curado em nome do Senhor Jesus. E eu creio que nessa noite Deus vai curar pessoas aqui. Essa vai ser uma noite de cura, e vão haver testemunhos do que Deus estará fazendo daqui a pouco aqui nessa igreja. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho certeza disso, porque é a palavra de Deus que nos diz. Se fosse um homem que tivesse dito isso para mim, eu diria, será que vai acontecer? Mas como é a palavra de Deus, quando Jesus apareceu aos 12, né, aos 11, porque Judas nesse momento já não estava mais entre eles, né, eles estavam reunidos à mesa, e Jesus censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já haviam visto Jesus ressuscitado. E olha que Jesus passou grande parte do seu ministério dizendo, é necessário que o Filho do Homem seja morto, que o Filho do Homem seja crucificado, que o Filho do Homem seja imolado como cordeiro, mas também ele ressuscitará ao terceiro dia. E Jesus várias vezes falou sobre isso, só que agora aconteceu e os discípulos simplesmente, alguns deles não criam, como Tomé, que disse que só crerei se eu ver as marcas dos cravos em suas mãos, né? Só verei se eu ver aquilo que eu vi na cruz do Calvário. Então, irmãos, Jesus repreende Tomé e diz para ele, olha, você está crendo porque viu, mas eu digo, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E que você esteja entre aqueles que não vai precisar ver para crer, porque você crê para ver é diferente. Você crê que nessa noite o Senhor vai curar você, e depois você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, e a ação do Espírito Santo diretamente, né, no milagre que Deus vai operar na sua vida. Eu quero também pedir aos diáconos, né, nessa noite, as diaconisas, as irmãs que são esposas dos diáconos, né, que sejam específicos, né, que muitas vezes, querido, quando a gente faz a oração na semana do projeto de vida, nós fazemos para que Deus nos dê vamos dizer, uma saúde preventiva, né, que a igreja não adoeça, é o que a gente faz na semana do projeto de vida. Mas no culto de hoje, não. No culto de hoje nós oramos individualmente, em cima de cada problema. Então, vou pedir aos diáconos, às esposas dos diáconos, às diaconisas, que, ao impor as mãos, sejam específicas, né, sobre a enfermidade que o Senhor estará curando, né? Por isso que a gente sempre pergunta antes, irmão, irmã, qual é a enfermidade que está atingindo a sua vida? E aí nós oramos especificamente sobre aquela enfermidade. Jesus era muito específico, né? Muitas vezes ele se aproximava de um cego, de um coxo, né? Se aproximava de um leproso, mas ele perguntava, o que queres que eu te faça? Alguém poderia dizer, meu Deus, que pergunta doida, né? O homem está paralítico ali, pedindo esmola, o que ele quer, né? Ele quer ficar bom, quer andar. Jesus não agia assim, ele agia segundo o desejo do coração, porque ele sempre perguntava duas coisas, o que a pessoa queria, qual era a sua necessidade, e se a pessoa tinha fé, para que através do toque das mãos, através da oração, aquela pessoa fosse curada. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje aqui. Até peço aos irmãos, né, que estão representando alguém que não veio, mas está enfermo, talvez um filho, uma filha, um pai, uma mãe, né, um irmão, um cunhado, enfim.
No final, nós vamos orar por essas pessoas também, que não estão aqui. Mas, no momento, agora, para vir à frente, não venha representando ninguém. Só aqueles que estão enfermos e estão aqui. Depois nós vamos fazer uma oração específica no final, por aqueles que não vieram por algum motivo, mas também não vão ficar sem a oração, nós vamos estar clamando pela vida de cada um deles, né? E eu digo à igreja, querido, que hoje haverão curas aqui. Você crê nisso? Amém? Hoje haverão sinais de Deus aqui. Hoje haverá milagre de Deus neste lugar. E isso, queridos, torna a dizer, não é nada extraordinário. Pelo contrário, isso é o cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas. O desejo de Deus é cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Torna a dizer, não é por merecimento, esse aqui merece, esse aqui não merece. Não é assim que Deus trata, né? Quando se trata de cura, Jesus, quando ele orava, ele curava pessoas que não tinham nenhum relacionamento com Deus. Várias vezes o Senhor Jesus agiu na vida de ímpios, de pessoas que não tinham nenhuma ligação com a fé judaica, da qual o Senhor Jesus participava. Jesus era um judeu, né? Mas, no entanto, quantas vezes ele abraçou um gentio, quantas vezes ele abraçou alguém que estava à margem da sociedade, não impondo àquela pessoa as condições para que ela pudesse receber aquela graça, até porque, se não for assim, não é graça, né? A palavra graça significa favor imerecido, ou seja, é aquilo que você não merece, mas Deus faz, né? Então, é justamente isso que nós vamos fazer nessa noite. Isso não nos desobriga à condição de buscarmos a vontade de Deus na nossa vida. Isso não nos desobriga à condição de nós buscarmos santificação para a nossa vida. Mas eu quero deixar bem claro que quando Deus cura alguém, não é porque esse aqui é bonitinho, esse aqui é feiozinho, né? Não é porque esse aqui é legalzinho, é bacaninha, esse aqui não é legalzinho, não é bacaninha. Não é assim que Deus pensa, querido. A gente vê pela palavra que Ele, quando cura, quando Ele restaura, Ele o faz integralmente pela sua graça e misericórdia nas nossas vidas. E é baseado nessa graça e nessa misericórdia que nós vamos estar orando nessa noite, e pessoas sairão daqui nessa noite já experimentando a cura de Deus na sua vida, em nome de Jesus.